semana onde durante ela estaremos lá nos grupos menores sendo fortalecidos e abençoados. Eu quero continuar falando, amados, com vocês. A gente aqui na comunidade em Ermelino, por graça do Senhor, a gente começa a desenvolver um tema e dificilmente a gente não passa o ano todo falando sobre ele. E esse ano o Espírito Santo nos trouxe um despertamento maravilhoso para trazermos de volta à nossa memória que nós somos filhos amados de Deus. Existimos para um propósito. Todos necessitam de um pai. O diabo não é mais o nosso pai. O Pai Celestial é o nosso Pai. Nós fazemos parte de uma geração sacerdotal, de um povo santo. Temos um irmão mais velho que é Jesus Cristo. E temos um grande amigo que é o Espírito Santo. Então nós estamos literalmente dinamizados para vivermos uma vida poderosa, debaixo do amor do Pai, das orientações do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, o Rei, e do Espírito Santo que nos conduz. E eu quero falar com vocês nessa noite um pouquinho, que tudo isso, nós nos tornamos filhos do Pai. Alguns pensam que o objetivo final, pelo qual nós nos tornamos filhos do Pai Celestial, nascemos de novo, porque se não nascer de novo, não pode ser filho do Pai Celestial, não tem condição. Ninguém decide ser filho do Pai, é o Pai que decide. Não é? A gente tem repetidamente declarado aqui o texto de João capítulo 1, versículo 12 e 13 lá, e a todos que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, aleluia! Aqueles que nasceram segundo o seu decreto, que não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas do próprio Deus. Temos declarado também em 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai. Eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Uma manhã, eu devia ter entre 13 e 14 anos. O meu pai tinha uma loja, um pequeno fundo de comércio. Ele queria empoderar a gente e deixar uma herança material para nós. E como um pai com toda a boa intenção, abriu um comércio para a gente. Ele como representante, um vendedor. Mas a gente não soube naquela época administrar o comércio. Mas me lembro que dentro daquele comércio, ali em Vila Nova Curuçá, eu passei uma manhã. Nos intervalos, atendendo o cliente, limpando a loja, fazendo alguma coisa. Mas eu passei toda uma manhã. Já se passaram 41 anos aproximadamente. Que essa palavra entrou no meu coração. Eu e meu irmão, a gente mudava de turno. E quando meu irmão chegou para assumir a parte dele na tarde, eu saindo na parte da manhã, eu fui para casa, adolescente. Vede com grande amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. E essa verdade tem tomado um sentido tão extraordinário e novo na minha vida. Lucas, no capítulo 3, do versículo 23 ao 38, fala de uma certa forma dos ancestrais, dos pais, não é? A gente já considera o nosso pai, o nosso avô, o nosso bisavô, os nossos pais. E o médico Lucas, ele vai mencionar a genealogia de Jesus, sua árvore. E é muito interessante que no versículo 22, depois de Jesus ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, comecei a ler a Bíblia agora, hein? Tu és meu filho amado,
em ti eu tenho prazer. O Pai disse para Jesus, o Filho de Deus, ou seja, o Pai disse para Ele mesmo, porque Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que Ele era o Filho de Deus, mistério da encarnação. Mas olha o versículo 23. E o mesmo Jesus que ouviu ser chamado de Filho de Deus, em quem o Pai tem todo o prazer, o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, ou seja, alguns cuidavam, filho de José, porque ele não era filho de José, ele foi concebido por ele mesmo, que é o próprio Espírito Santo no ventre de Maria. Ele não nasceu no ventre de Maria por meio de uma relação física entre um homem e uma mulher, senão ele nasceria debaixo de uma geração de pecado. Mas então como se cuidava, né? Ainda que não fosse filho de José, mas vamos lá. E o texto começa, filho de José, e José de Eli, e vai contando todas as gerações. Aí no versículo 37, e Lameque, falando de José, de onde supostamente Jesus veio. E Lameque de Metusalém, e Metusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maalalel, e olha que nome você dá para o seu filho, Maalalel. Maalalel, vem aqui comer um raléu. Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete. Preste atenção nisso, isso é fundamental para a vida da gente. Nós estamos aqui então lendo nomes, os ancestrais supostos de Jesus, porque ele encarnou, e ele nasceu como um ser humano, tomou forma de homem, como diz Filipenses 2, Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Ou Adão, algumas versões diz aí assim, e Adão, filho de Deus. Adão foi gerado por Deus. Adão nasceu de Deus. E todas essas gerações que aqui estão, do versículo 23 ao 38, fora Deus, o pai de Adão, e fora Jesus, o suposto filho de José, é uma geração de pessoas mortas espiritualmente. É uma geração de gente que teve relampejos de Deus, mas uma geração de gente espiritualmente morta. Porque a palavra de Deus não desmente nada, algo não desmente o outro texto. E Romanos 5,12 diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, que homem? Que homem entrou o pecado no mundo? E assim como por um homem entrou o pecado no mundo, assim a morte. Então você pega essa geração de José aqui, quem era José? José era um homem morto espiritualmente, separado de Deus. Ele precisava do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus para a sua justificação. E todos esses que nasceram antes de Jesus encarnar, Jesus quando morreu ele foi e pregou o evangelho aos mortos. Ele pregou o evangelho para toda essa turma aqui, porque todos eles precisavam de regeneração, eles precisavam de justificação, eles precisavam de expiação, de redenção, de justificação pela graça de Deus. Pensando no fato de que Jesus, que absurdo, que barbaridade, Deus ser contado numa geração de pecadores. Por isso que a Bíblia diz que Cristo se fez, ele não se tornou, ele não tinha, mas assim como ele se fez filho de José, e não era filho de José, ele se fez pecado por nós, mesmo não tendo pecado. Compreenda isso porque é fundamental
para as nossas vidas como cristãos, conhecermos os nossos ancestrais. Porque creia nisso. Nós viemos dessas árvores. Porque nós não temos sombra de dúvida que as gerações humanas começaram no primeiro homem Adão. A Bíblia diz que Adão foi o primeiro homem, nós já iremos ver isso. Então, voltando para lá, uma vez que Adão foi chamado filho de Deus, quando você pega a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, que fala da criação, ainda que em Gênesis capítulo 1 a gente vê a restauração do homem, e Deus usando a criação para nos mostrar como iria restaurar o homem, que de acordo com Gênesis 1, versículo 2, era um ser humano sem forma, vazio e em trevas. Há algo tremendo. Adão veio de Deus, era filho de Deus. Deus criou Adão. Versículo 27 de Gênesis, capítulo 1 diz que e criou Deus o homem, que homem? Adão, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. E criou Eva e trouxe a Adão. Que coisa linda. Essa é a primeira menção. Depois vai contar como Deus criou Adão. Depois vai contar como Deus trouxe Eva à existência de Adão, porque Adão é a figura de Cristo, Eva é a figura da humanidade que sai de Cristo, que ia nascer de novo e ia se tornar esse casamento. A Bíblia é um tema do pai estabelecendo um casamento para o seu filho Jesus, com uma esposa, com uma mulher, que é a humanidade remida à igreja. Que coisa linda! E nós vemos toda a completação desse tema lá em Apocalipse, quando ela está com o seu amado, toda ataviada, e ela desce, ela se torna Jerusalém celestial, onde ele habita. Deus cria o homem, e o versículo 28 diz que Deus coloca essa primeira geração de seres humanos. Vejam bem, é impressionante, porque o divino diz e deixa ser contado entre os humanos. Não só Jesus, mas o próprio Pai Celestial diz que Adão veio dele. Adão não tinha mãe, mas veio do Pai. E Deus os abençoou e Deus lhes disse. Esse versículo 28 é de fundamental importância para nós sabermos o propósito da nossa existência. O propósito porque somos seres humanos, porque nascemos. Qual o objetivo da nossa existência? Porque tem gente que nasce, cresce e morre, e não sabe, e não soube. E tem gente que está viva e não sabe o propósito da sua existência. E dá um propósito que não seja o propósito do Pai. Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos. Algumas versões do frutificar diz fecundem. Deus falou para aquele casal: faz o seguinte, gere filhos, gere gerações, encham a terra e sujeitem a terra. Esse é dominai. Esse é o propósito da existência de todo ser humano. Esse é o propósito original. E esse propósito não mudou. O que o pai de Adão, que é Deus, como nós vimos aqui na palavra, queria? Queria que, através do relacionamento entre ele e sua esposa Eva, gerassem filhos em aliança. Porque Deus disse: deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Filhos deveriam nascer
num ambiente celestial. A palavra de Deus diz, quando da queda do homem, em Gênesis 3, que todos os dias, Deus, um dia nós vamos saber como que era isso aí. Deus, que é Espírito, Ele passeava no jardim, na viração do dia, com Adão e Eva. Eles não tinham a semente do pecado dentro deles. Adão era um super-homem. Ele era o administrador da terra. Ele era o homem em que o pai entregou toda a sua herança. Você já recebeu alguma herança? Você recebeu? Adão recebeu. Adão recebeu a terra e toda a sua plenitude. E tudo que nela havia. Adão não precisava criar nada. Adão não precisava gerar nada. Adão simplesmente tinha o chamado e o dever de se relacionar com a sua esposa, gerar filhos, que gerariam outros filhos, que gerariam outros filhos, que iriam fecundar, multiplicar e encher a terra. Por quê? Porque nessa fecundação, nessa multiplicação e nesse enchimento da terra, partindo do princípio que Deus, o pai de Adão, se relacionava com ele, ministrava sobre a sua vida. Eu acredito profundamente, irmãos. A Bíblia não fala dessas coisas, mas eu acredito profundamente que eu, sendo um pai limitado, que nasci em pecado, numa geração de gente morta, quantas vezes na minha vida eu me sentei com os meus filhos, para conferir, para conversarmos sobre mordomia. Adão não fez simplesmente nada, a não ser se tornar um herdeiro de todas as coisas. Este foi o sonho do pai, colocar o ser humano na terra e dar tudo pronto a ele. Ele deveria dominar, ele deveria fecundar, multiplicar, encher a terra e dominar. Então, Adão deveria, debaixo de uma aliança do casamento, debaixo de uma aliança de amor, debaixo de um sopro do amor do seu pai, das orientações e do cuidado do seu pai que o tornou herdeiro, Adão deveria cuidar da herança, honrar a herança e entregar a herança recebida, que era muita coisa, ele ia entregar para todas as suas gerações. O que isso significa? Imagem. Deus cria Adão à sua imagem, semelhança e sua semelhança. Imagem, expressá-lo, e semelhança, dominar. Este foi, e este continua sendo o projeto de Deus. Só que algo aconteceu, como todos vocês sabem, em Gênesis 3. Satanás, a serpente, mais astuta de todos os animais, comparece. Ela comparece naquele lugar onde Adão e Eva estavam dominando. Eu creio que já tinham até multiplicado. Eu não creio, é só uma opinião, tá bom? Eu não creio que Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, porque quando ela pecou e foi lançado sobre ela uma maldição, disse que a partir daquele momento ela iria ter dores de parto. Então eu acredito que já havia as multiplicações, porque a Bíblia e o Senhor escreveu aquilo que nos é necessário para o plano de Deus em nossas vidas. Então vocês sabem que em Gênesis capítulo 3, a serpente comparece e coloca em dúvida o caráter do pai de Adão. Coloca em dúvida. O pai disse: domine tudo
E o Pai restringiu Adão e Eva num ambiente de proteção e amor. Deu a eles limites. A gente pensa que limites são prisões, mas na verdade, limites são cercas de proteção para que nós possamos ser guardados e assim continuarmos avançando. E Satanás comparece a esse casal, aquela mulher sendo enganada sobre... Foi sério. Gente, a queda do ser humano, o rompimento dessa geração, foi uma coisa muito grande. Foi muito pesado. Satanás compareceu e disse à serpente: é assim que Deus disse? Terrível, capítulo 3, versículo 1 de Gênesis. Terrível. É mais ou menos assim: é assim que o teu pai te falou? O quê? O que seu pai te disse? Não, o que seu pai te disse não é verdade. Na verdade, o que o seu pai te deu, e tudo que teu pai te deu, na verdade, a coisa mais importante, a melhor, ele não te deu. Foi isso que Satanás disse para Eva. Ele não te deu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você... Ele sabe, o teu pai sabe, porque Adão vem de Deus e é filho de Deus, está na Bíblia. O teu pai sabe que se você comer dessa árvore aí, você será como ele. Pô, Adão já era como ele, já tinha vindo dele. Era só comer da árvore da vida e desenvolver, e avançar. O que aconteceu? Eva acreditou em mentira. Como a gente acredita em mentira. E aí, irmãos, a partir de Adão, todas as gerações que nasceram e vieram espiritualmente mortas. Mortas. Isso é algo tão sério, que o texto de Gênesis capítulo 5, versículo 3, diz que Adão coabitou com Eva e agora gerou um filho à sua semelhança. Perceba o seguinte, em Gênesis 1, 26, 27, o Pai gera Adão à sua semelhança. E agora, Adão gera um filho à sua semelhança. Isso é muito sério. A gente já vai olhar lá em Gênesis capítulo 6, que rapidamente as gerações se corromperam, ao ponto de Deus dizer assim: toda a terra o quê? Todos os homens, as gerações de filhos que nasceram mortos espiritualmente, porque assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, assim a morte passou a Caim, a Abel, a Enos, a Sete, a Cã. Aí vem Noé, Deus acha graça em Noé, vem o dilúvio, Noé sai em ressurreição, aí ele vai lá, se embriaga e a sua geração é comprometida porque o seu filho é amaldiçoado. Aí vem Deus e estabelece Abraão em Gênesis 12 como uma geração, um modelo, um antítipo do tipo que seria uma semente bendita, que nasceria uma nova geração de gente. E assim vem. E como é que termina? O Velho Testamento? Um texto tão conhecido da gente, mas é de fundamental importância a gente crer nisso. É de fundamental importância a gente olhar para isso. A gente vê tantas obras dos homens, tantas coisas maravilhosas. O homem mesmo caído e morto espiritualmente, ele traz muitas coisas do Pai Celestial, muito poder do Pai Celestial. Mas o homem, por melhor que ele faça, se ele não for nascido de novo, por ser alguém morto espiritualmente, e por suas obras não serem feitas no Deus Pai, ele é um filho do diabo. E tudo aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante do Pai Celestial. E nós estamos pensando que negócio de evangelho é convidar alguém para vir para a igreja,
para ela ser curada na sua saúde. Oh, isso tem o seu lugar, mas isso não é o projeto do Evangelho. O projeto do Evangelho não é ficar tornando a vida de alguém mais fácil, ainda que se torna fácil de uma certa forma, mas de outra muito mais difícil. Então olha comigo Malaquias capítulo 4. Percebam, irmãos, vocês concordam, irmão Zé Maria, você concorda que o Pai Celestial entregou todos os seus bens e a sua herança ao seu filho Adão? Vocês concordam com isso, irmãos? Vocês concordam que por conta do pecado, aquele dia em que ele foi jogado fora do jardim, Adão teve que sair do jardim com Eva. Por que que teve que sair do jardim com a Eva? Porque se ele comesse da árvore da vida, iria perpetuar as gerações eternamente em morte espiritual. Por isso que Deus coloca uma espada ali, protege o jardim, para restaurar lá na frente. E é por isso que Jesus vai para um jardim. Então em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, está escrito assim: eis que eu vos envio o profeta Elias. Alguns falam que o profeta Elias é o ministério messiânico de salvação de Jesus, de redenção. Alguns falam que o profeta Elias aqui é João Batista. Alguns falam que o ministério do profeta Elias aqui é o próprio ministério do fogo, o ministério do Espírito Santo. E eu, com respeito às opiniões, respeito se você tem alguns textos que a gente tem que respeitar os irmãos, eu creio que o profeta Elias, que é enviado, é o ministério do fogo, é o ministério do Espírito Santo sobre a vida da igreja, sobre a vida dos homens. E cujo objetivo, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande, o maravilhoso para alguns e terrível dia do Senhor. Que eu já ministrei sobre isso, isso tem a ver com o que já poderá acontecer, o mundo vindouro, o tempo do início da grande tribulação. Mas tem um objetivo aqui que a gente não precisa pensar em escatologia. Versículo 6, converterá o coração. Olha o ministério do profeta Elias. Converterá, trará de volta o coração. O que o Filho de Deus perdeu? Ele perdeu o coração. Onde estava o coração de Adão e Eva? O coração de Adão e Eva estava no coração do seu pai. Eles perderam o coração. Deixa eu lhe perguntar, você tem visto e tem presenciado as perdas de coração entre as gerações? As gerações se dissolvendo. Fala a verdade, pessoal. O negócio está feio, não está? O negócio está difícil. Mas isso é antigo. O filho de Adão, porque ele desprezou a herança do seu pai. Por quê? Herança é aquilo que se recebe de graça, sem esforço. Mas herança precisa ser reconhecida, protegida e repassada, entregar a outro. E Adão não fez isso. E saiba, aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que não estão no último, que nós já iremos ver com esse texto que eu vou terminar, aqueles que estão ainda em Adão, porque quem não nasceu de novo, ainda está no primeiro Adão, que perdeu a sua herança, que perdeu o seu coração. O maior patrimônio que Adão tinha era o relacionamento com seu pai, com o seu pai celestial. O maior patrimônio que Jesus Cristo veio restaurar para a humanidade, Deus se encarna e se torna um filho. Esse filho vai passar pelas mesmas coisas que Adão passa. Em Gênesis 3, Adão é tentado. Em Mateus 4, Jesus é tentado. E as mesmas coisas pelas quais aquele casal foi tentado e caiu, Jesus também foi tentado.
foi tentado na concupiscência da carne, na soberba da vida, foi tentado para ter glória do mundo. Mas ele é o último Adão, a gente já vai ver isso. Versículo 6. A obra, porque Deus encarna na pessoa do Filho, para levar a gente para o céu. Adão não precisava de salvação, ele já era salvo. É verdade, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas o objetivo continua o mesmo. O objetivo do Pai para o homem é que esse homem, por favor, você pode repetir? Fecunde, multiplique, encha a terra e domine. Debaixo do quê? Do governo do Pai Celestial. Converterá o coração dos pais. Meu amado. Converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos a seus pais. O que esse ministério do fogo, esse ministério de restauração viria a fazer? Viria a gerar algo no coração da humanidade. Por isso que Ezequiel, no versículo 35, o profeta vê o ministério de redenção, vê a obra de Jesus, e diz que ele viria para jogar água limpa sobre nós, e nos purificar, e ele nos daria um novo coração. Para converter coração de pai para filho, primeiro, o coração dos filhos, criaturas de Deus, converter ao Pai Celestial. Esse é o primeiro ponto. Por isso que a primeira mensagem do Evangelho do alto é: este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Essa é uma obra poderosa. Ninguém avança. O reino de Deus não é implantado na terra. Não somos justificados pela fé. Não recebemos uma nova natureza. Não somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, se não nascermos de novo. Por isso que João 3 diz: necessário vos é nascer de novo. É muito mais do que ter informação. É muito mais do que mudar de opinião. É muito mais do que mudar de hábitos. É muito além do que sair de uma religião e ir para uma outra. É um milagre da regeneração. É um milagre. A boa notícia do Evangelho. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Por que é uma boa notícia? Porque é o poder de Deus. O poder de Deus para quê? Para salvar gente que é filho do diabo e se tornar filho de Deus. Para pegar gente que está destinado ao inferno, à morte eterna. Para pegar gente que está vivendo na terra morto espiritualmente, vitimado pelo pecado, gerando gerações de pessoas obstinadas, cruéis, malvadas. Nós vemos o coração dos filhos, das famílias. Como anda o coração dos pais com relação aos filhos? Pais que desistiram dos seus filhos. Pais que não amam seus filhos. Pais que não estão preocupados em deixar um legado para os seus filhos, porque não receberam. Não receberam uma herança. Receberam heranças malditas. Receberam morte espiritual do pai Adão, e consequentemente isso foi sendo repassado de geração para geração. Veio a lei não podia dar uma natureza, a lei veio só para mostrar para o homem que ele é um cara morto espiritualmente, separado de Deus. Mas a lei veio para mostrar para o homem que ele é um miserável, um condenado. Como é que Deus resolve essa parada? Diz que haveria o ministério do profeta Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Perceba aqui, gente.
está falando de gerações, está falando de famílias, está falando de Deus virar essa terra na pessoa do Filho dele, com o propósito de restaurar as gerações. Por que que as gerações precisam ser restauradas? Porque o propósito do Pai é que as gerações se multipliquem, encham a terra e dominem, porque isso é o reino de Deus, é a implantação do seu domínio. Quando alguém nasce de novo, ouça-me o que eu quero te dizer, quando alguém nasce de novo, porque na Bíblia a terra é o homem, a terra é o homem. Quando alguém nasce de novo, um território é conquistado. Quando nós pregamos o Evangelho, que é a maneira pela qual o Espírito Santo vai gerar fé, Paulo pergunta, como vão crer se não tem quem pregue? Quando nós pregamos o Evangelho para alguém, meus queridos. Por isso que a Bíblia diz que benditos são os pés dos que anunciam a paz. Quando a gente prega o Evangelho como filhos de Deus, o poder dessa palavra que sai da nossa boca, a palavra de Deus que sai dos nossos lábios, pelo poder do Espírito Santo penetra naquela terra sem forma, vazia, em trevas. E a pessoa nasce de novo. E aquele território é conquistado. Como eu falei hoje de manhã, cada vez que nós abrimos uma célula, cada lugar, cada casa que nós abrimos uma célula, e começamos a trabalhar e pregar o Evangelho, e depois que nasceram de novo, a gente começa a ensinar, o Evangelho vai sendo estabelecido, o reino de Deus vai sendo implantado na terra. Aí eu vou te perguntar, quanto tempo você é filho de Deus? Quantos territórios você já foi usado para conquistar? Por isso que no Velho Testamento o assunto era conquistar terra, conquistar território. Não é que o cara tinha que virar fazendeiro. Era uma figura da realidade. Então, Joel, cada vez que aquela tua supervisão, pelo poder do Espírito Santo, pessoas nascem de novo, pessoas são evangelizadas, pessoas recebem a palavra, o Espírito as vivifica, elas nascem de novo, ali é implantado um território. E aí a gente vai tornar aquele indivíduo que agora nasceu de novo como filho de Deus, ele precisa se tornar um guerreiro. E depois de se tornar um guerreiro, ele vai se tornar um pai para cuidar de outros. Esse foi o propósito. Por isso que Deus disse para Abraão em Gênesis 12, dentro de você tem uma nação. E essa nação precisa aparecer. Porque todas as vezes que alguém nasce de novo, o território celestial é ampliado. Todas as vezes que uma célula é multiplicada, todas as vezes que uma igreja local inicia um trabalho, um território espiritual é ampliado. Por isso que a obra de Satanás, ele trabalha noite e dia para fechar célula. Ele trabalha noite e dia para colocar confusão no relacionamento entre líder e supervisor, supervisor de área, líder e auxiliar, líder e membro. Satanás, o adversário, como ele fez com Eva, ele anda todos os dias comparecendo, está ao nosso derredor, mesmo sendo um inimigo vencido que só pode agir se a gente der lugar para ele. A sua obra, o seu desejo é trazer frustração para que o reino do nosso Pai não avance, mas o reino do nosso Pai vai avançar. Toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E isso terá o seu ápice no milênio. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Então por que você não aplaude? Agora preste atenção. Ainda no versículo 6. O propósito desse ministério seria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para quê? Marca isso aí na sua Bíblia, querido. Propósito, meu irmão. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, preste atenção. Quando as gerações não estão conectadas, o plano de Deus era que Adão, o pai natural, e Eva dos seus filhos, os discipulassem, deixasse herança para eles.
O pecado frustrou isso. E a partir daí apareceu, sabe o quê? Paternidade celestial, restauração, e paternidade espiritual. Deus queria que Adão avançasse, evoluísse, e que o seu teto fosse o chão do seu filho. Você pode dizer? O teto de Adão deveria ser o chão do seu filho. Qual foi o plano de Deus? Que pais, que gerações que o pai tornasse a vida do seu filho mais fácil, deixando a ele uma herança. Que herança? Salmo 78, versículo 7. Uma geração contará a outra geração os louvores do Senhor. Esse é o chamado de Deus. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Acredite nisso. Para aqueles em quem o senhorio de Cristo não foi estabelecido, a terra está sobre uma maldição. Qual a maldição? A maldição do Éden, a quebra das gerações. Quando Satanás foi tentar Jesus, Satanás jogou na cara de Jesus o seguinte: que essa autoridade que eu tenho me foi dada por Adão. Percebe, irmãos? Que coisa séria. Como Deus resolve isso? E aqui a gente vai terminar, e eu vou terminar no horário. 1 Coríntios, coloquei um cronômetro aqui, irmãos. Em nome de Jesus eu quero, ao menos que o Espírito Santo mude isso, eu quero tentar ser objetivo e tratar com vocês no máximo de 50 minutos para trás, amém? Mas se eu falar 1h30, eu não estou prometendo, eu tenho um desejo, né? Mas eu sou uma pessoa limitada, né? Talvez isso demore um pouco, tá? Pegue a tua Bíblia, olhe 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. E depois alguém aí, por favor, não deixe eu esquecer de ler Romanos capítulo 8, porque eu não anotei o que eu ia compartilhar com vocês, eu não estou lendo o que eu anotei. Então alguém não deixa eu esquecer de Romanos 8. Vamos eleger alguém que não vai deixar eu esquecer de Romanos 8. A Beth, a minha esposa. Você não vai deixar eu esquecer, tá bom, bem? Combinado, bem? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Me acompanhe nessa leitura, por favor. Ei, Ângelo, se tivesse ensinado isso para a gente na nossa juventude, hein, mano? A gente tinha virado essa zona leste de cabeça para baixo, não tinha não, mano? Não tinha, mano? Tinha, não é? Pois é. Preste atenção agora, que coisa linda. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão. Por isso que eu disse que o Adão é o primeiro homem, todos vieram de Adão e todos pecaram e morreram espiritualmente. Porque a Bíblia diz que Adão é o primeiro homem, não é porque eu acho, está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Mas agora aqui vai falar o último Adão. Quem é o último Adão? Jesus. Ele se torna um homem. Ele se torna filho de José. Por que depois, na genealogia, depois de Jesus não tem? É filho de José, mas não vai falar o filho de Jesus. Para nele. Porque ele é o último, guarde isso. Ele é o último de uma geração. Ele se faz pecado, é contado entre os pecadores para ser o último de uma geração destruída. De filhos do diabo. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, olha que lindo, em espírito vivificante. Não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O que nos importa é o versículo 47 aqui, ó. O primeiro homem da terra é terreno. Então o que o homem é? O homem é terra, o homem é terreno. O segundo homem, agora aqui responde, quem é o segundo homem? Percebeu aqui que agora não é mais o último homem?
Percebeu? Que no versículo 46 fala do primeiro homem e do último homem. Mas agora aqui muda. Diz que o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, então para o Pai, só existe agora duas gerações. As gerações do primeiro homem, que é Adão, morto, terreno espiritualmente, em cima dele uma maldição. E agora fala que há uma outra espécie, o segundo homem, o Senhor, é do céu. É do céu. Por isso que Jesus ouviu uma voz do céu, está escrito do céu: este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Aí você diz assim: puxa, gostaria tanto de ter sido Jesus para ouvir essa voz. Que loucura. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele dia em que o Espírito penetrou em você nasceu de novo, foi dita uma voz do céu: este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu não tinha prazer nele porque ele não tinha mais coração, ele se distanciou de mim. Eu nunca deixei de ter prazer nele, ele que não tinha em mim. Nossa, essa palma que você deu parece que quando um cara está cantando ele termina a música desafinado. Aí você se sente na obrigação de aplaudir e dar essa palma aí, mas tudo bem, já já a gente vai fazer melhor, tá bom? O primeiro homem da terra é terreno. Esse é o homem que está debaixo de maldição. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo. O que implica eu estar em Cristo? Implica que eu estou em Cristo no último homem. Eu morri para o pecado, eu morri para aquela geração do primeiro homem, Adão. E o que implica eu ressuscitar em Cristo? É que eu estou no segundo homem do céu. E aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E isso não procedeu de nós, mas procedeu do Pai, que resolveu nos reconciliar com Ele mesmo, para que a partir do nosso novo nascimento fosse possível nós gerarmos uma geração de filhos para Deus. Que show de bola! Versículo 48. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. O homem que não nasceu de novo só cogita nas coisas dessa vida. Jesus disse lá em João 8, vocês têm por pai o diabo, vocês querem fazer a vontade dele, terreno, vocês ainda estão mortos em Adão. Qual o terreno? Tais também são os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Olha para o teu lado, querido. Olha para o teu lado aí. Tem gente celestial do lado de você. Tem gente celestial do teu lado. Tem uma geração do segundo homem que é do céu do teu lado. Essa é uma grande notícia do Evangelho, meu. Olha o versículo 49. Oh, diga aleluia! Olha lá, isso mesmo. Isso mesmo. Comemora o gol antes de sair o gol, porque isso é viver pela fé. É isso aí. E assim, olha agora. E assim como trouxemos a imagem do terreno, que terreno? Aquele que perdeu o poder de frutificar, perdeu o poder de multiplicar filhos à imagem e semelhança de Deus. Aquele que perdeu o poder de dominar
Assim como trouxemos a imagem do terreno do nosso primeiro pai, que veio de Deus e se rebelou, virou as costas dele para o nosso pai. Eu queria dizer para você, viu, querido, saiba disso. Jesus morreu pelo nosso pai Adão. Nós vamos encontrar Adão na vida eterna. Sabia que nós vamos encontrar Adão na vida eterna? Como você sabe? Eu tenho certeza. Porque assim que Adão e Eva morreram espiritualmente, o pai compareceu naquele jardim, e ele pegou um cordeiro, e ele imolou um cordeiro, derramou o sangue do cordeiro, dizendo que Jesus ia assumir toda a culpa da humanidade. E não só derramou o sangue do cordeiro, mas pegou a pele do cordeiro e colocou sobre Adão e Eva. Ou seja, substituiu na morte, mas também os incluiu na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. É demais esse negócio. Assim como trouxemos a imagem do terreno. Respira bem forte aí, meu amado. Essa aqui é a notícia do Evangelho. Assim traremos também a imagem do celestial. Amém? Último versículo, Romanos 8. Como que Deus resolveu esse negócio dessas gerações destruídas? Por isso que é uma bênção. Por isso que os nossos filhos são heranças benditas do Senhor. Por isso que nossos filhos vão frutificar, não é? Não é, Luiz? Tua filha completando aniversário hoje, não é isso? Debaixo de bênção. Uma menina que é uma menina solteira, mas é uma mãe espiritual. Gerando filhos espirituais para Deus. Formando uma geração de gente que não está mais debaixo de maldição. Isso é demais, não é não, Cláudio? Que patrimônio, não? Versículo 29, tão maravilhoso. Porque os que dantes conheceu, pai sabia de tudo que ia ser aprontado. Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu, filho. Percebe? Fomos restaurados na imagem, a fim de que ele seja o primeiro entre o quê? Muitos irmãos, mas é uma geração. Que geração? Agora é a geração dos filhos de Deus, até a volta de Jesus, a geração dos filhos de Deus. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a